E aí, gente, beleza? Vamos para mais um vídeo. E agora nós vamos tratar do Teorema de Green, ok? Olha só, o que diz esse teorema? Bom, você tem uma curva no plano, ok? E essa curva, ela tem essas características aqui. Ela é simples, fechada, contínua e orientada positivamente. O que significa dizer que ela é simples? Dizer que ela é simples significa dizer que ela não tem autointerseções, ou seja, que ela não se cruza, tá? Então ela não poderia ser uma coisa assim, tá? Ela não poderia ter autointerseções. Então isso quer dizer ser simples. Fechada, como você sabe, uma curva, né? É uma função definida no intervalo de A para B no R2, aqui no caso. Então, dizer que ela é fechada significa dizer que alfa de A é igual ao alfa de B. Então, onde ela começa, o ponto onde ela começa é exatamente o ponto onde ela vai terminar. Ok? Contínuo, você sabe já o que é, porque isso aqui é uma função contínua. Ok? Dizer que ela é orientada positivamente significa dizer que quando você caminha aqui, ó, quando você anda aqui no intervalo AB, quando você faz o T, o parâmetro T, percorrer aqui de A para B, as imagens vão estar se deslocando no sentido aqui, no sentido anti-horário, ok? Basicamente isso. Bom, então você tem uma curva com essas características aqui, simples, fechada, contínua, orientada positivamente. E um campo vetorial, digamos que o campo seja isso aqui, fxy pi mais qj, ok? Bom, então o que o teorema afirma? O teorema afirma o seguinte, que a integral de linha desse campo vetorial ao longo da curva C, ele pode ser calculado dessa maneira. A integral dupla dessa expressão que está aqui. Derivada parcial de Q em relação a x, menos a derivada parcial de P em relação a y. Okay? A maioria dos livros aí também apresenta essa outra forma de escrever, né? A integral de linha. Integral de linha de P dx mais Q dy sobre C. Então, essa integral de linha aqui é igual a essa expressão aqui, certo? A integral dupla da derivada parcial de Q em relação a x, menos a derivada parcial de P em relação a y. Sobre quem? Sobre a região D. Que região D é essa? A região D aqui é a região que é interior à curva. Ok? Bom, vamos aí então para um exemplo, né, para a gente poder só compreender aqui um pouquinho mais. Então, temos aqui um exemplo para calcular a integral de linha dessa expressão aqui, x² dx mais xy dy. Sobre qual curva? A curva é esse triângulo que está aqui, tá? Ó. Esse triângulo aqui. Então essa daqui, ó, é a nossa região D. Então o f de xy, né, é isso, x² mais xyj. O p é esse cara e o q de xy é isso aqui, x vezes y. Então quem seria a derivada de p em relação a y? A derivada disso aqui em relação a y é zero. E a derivada de q em relação a x da y, né? Quem é d? Como é que a gente descreve, né? Como é que a gente vai conseguir descrever essa região? Ora, o x varia de 0 a 1, tá? X variando de 0 a 1. E o y varia de quanto a quanto, gente? O y varia de 0, essa altura aqui é 0, até essa altura aqui, né? Só que quando ele está nessa altura, ele está acima dessa reta. E que reta é essa? Essa reta é a reta y igual a 1 menos x. Então o y vai variar de 0 até 1 menos x. Ok? Então o y varia de 0 até 1 menos x. Então essa integral aqui, a gente vai poder calcular com uma integral dupla dessa expressão. Tá? E aí agora é só fazer a conta, né? Integral de 0 a 1. Integral de 0 a 1 menos x. De quem? Isso aqui dá o quê? Isso menos isso, né? Vai dar y dy dx. Ok? Ou seja, vai ficar a integral de 0 a 1. Integra isso aqui. Y² sobre 2, né? Calcula em 0 e 1 menos x.
aqui eu tenho o dx. Isso daqui no zero, né, dá zero, vai ficar 1 menos x ao quadrado, né? 1 menos x ao quadrado, 2 para cá. Bom, isso aqui vocês podem fazer aí, né, bem simples, tá? Vai dar 1/6, beleza? Vamos lá então aqui para uma rápida aplicação para cálculo de área, certo? Você imagina o seguinte, quando o teorema de Green, certo? Ele afirma isso aqui, né? Você tem uma curva com aquelas características lá, que a gente acabou de mencionar aí, agora há pouco. Então o teorema de Green afirma que a integral de p dx mais q dy, né, ao longo de uma curva C, dá isso aqui. Só que se essa expressão aqui, ó, se essa expressão dá 1, o que a gente obtém? Se essa expressão 1, a gente já sabe que a integral de dA sobre uma região, isso aqui dá a área da região D, certo? Da área dessa região. Então, ó, de que maneira a gente poderia obter isso aqui igual a 1, né? Quem seriam as funções P e Q, de modo que quando a gente calcula essa expressão, dá 1, tá? Bom, a gente pode fazer isso dessas três maneiras. Fazendo P de xy igual a 0, o Q de xy igual a x, tá? O P de xy igual a menos y e o Q de xy igual a 0. O P de xy igual a menos y sobre 2 e o Q de xy igual a x sobre 2. Se você reparar, qualquer um desses três pares aqui, tá, satisfaz essa expressão aqui. A derivada de Q em relação a x menos a derivada de P em relação a y vai dar 1, tá? Isso aqui, a derivada disso aqui em relação a x dá 1, a derivada disso aqui em relação a y dá 0. Então, quando você faz a diferença, vai dar 1, né? Mesma coisa para cá, mesma coisa para cá. O que geralmente os livros usam, certo? É essa alternativa aqui, essa terceira alternativa, tá? O P sendo menos y sobre 2 e o Q é x sobre 2. Então, o que a gente vai fazer? Bom, a gente vai supor aqui que a gente tem uma curva com aquelas características, certo? Alfa de t igual a x de t, y de t variando de a até b, uma curva. E a gente vai considerar esse campo vetorial aqui. Um campo vetorial de que maneira? Com essa cara aqui, ó, P e Q. Então, menos y sobre 2 e mais x sobre 2j, ok? Se a gente for calcular, então, a integral de linha dessa função sobre essa curva, seja lá qual curva for, certo? O que a gente vai encontrar? A gente vai usar essa expressão, né? A gente pode usar essa expressão aqui, que é o teorema de Green, tá? Então, se a gente for calcular a integral de linha desse campo vetorial sobre essa curva, a gente usa essa fórmula. Só que como a gente construiu esse campo vetorial para que isso aqui dê 1, né? Então, o que a gente vai obter aqui desse lado é o que? É a área da região D. Então, isso aqui vai ficar sendo a área. Então, eu vou ter a área, né? A área da região vai ser igual a quê? A área da região vai ser igual à integral de linha do campo vetorial. Então, eu vou ter a área da região é igual à integral de linha. E como é que a gente calcula a integral de linha de f, né? Sobre a curva C? Vai ser a integral de A até B, de f de alfa de t, vezes alfa' de t, dt. Olha, então quem é a alfa' de t, gente? Alfa' de t dá x', y', né? X' i, y' j. E quem é f de alfa de t? O alfa, né? É x de t, y de t. Então, f de alfa de t dá menos, né? Esse cara aqui, ó. Ao usar a definição da função f, menos y sobre 2, mais x de t sobre 2. Ok? E aí, o que a gente faz agora? A gente calcula aqui o produto, né? Ó, a gente vai fazer o quê? O produto escalar desses dois vetores, né? Desse com esse. Ok? Então, quando a gente vai fazer o produto vetorial aqui, certo? Desses dois vetores aqui, desse com esse, então vai ficar isso aqui vezes isso aqui, né? Então vai ficar meio, certo?
isso aqui vezes isso aqui. E vai ficar meu também. Então vai ficar 1/2. Então vai ficar 1/2 aqui. Menos y vezes x'. Yx'. Somado com x, né? X vezes y'. Aí a gente pode escrever essa expressão que está aqui como esse determinante aqui, ó. Tá? Se você observar, o que seria esse determinante? É isso vezes isso, né? xy', menos o que? X', y, ok? Vezes 1/2 aqui, tá? Então aqui na verdade o que a gente tem é agora que fazer o que? Integrar isso, né? Certo? A gente tem que integrar, ó, a área de D, certo? É a integral dessa coisa aqui. Então a área de D vai ser 1/2, né, da integral de A até B dessa expressão aqui. Da integral dessa expressão, né? Ok? Bom, só para encerrar, como é que a gente calcula aqui, por exemplo, a área da elipse, tá? Bom, a gente já viu que uma parametrização para elipse é isso daqui. A cosseno t, b seno t, o t variando de 0 até 2π, tá? E aí ficou moleza, né? Porque como é que a gente vai calcular isso aqui? Primeiro a gente vai fazer o que? Ó, calcula esse determinante aqui, tá? Então, x de t, a cosseno t, y de t, aqui, deriva isso aqui, a x' tá aqui, tá? X derivada disso aqui dá a menos a seno de t, e a derivada disso aqui dá b cosseno t. Calculo o determinante, né? Isso vezes isso, dá ab cosseno ao quadrado de t, né? Menos esse produto, como tem um menos aqui vai ficar mais, ab cosseno ao quadrado, não, isso vezes isso, né? Cosseno ao quadrado de t, cosseno ao quadrado de t aqui, ó, né? Menos esse produto aqui, né? Que dá AB seno t. Ok? Aqui o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado vai dar 1, e aí sobra o AB. E aí o que você vai fazer? Vai integrar essa expressão, né? A gente tem que integrar essa expressão. Então vai ficar 1/2, tá? 1/2 da integral de 0 até 2π de AB. Ou seja, isso vai dar π vezes AB, tá? Ou seja, isso aqui é o que? A área da elipse, certo? Você tem a elipse. Você tem lá uma elipse. Não está bem desenhado, mas é uma coisa assim. Ou seja, a área da elipse é o que? É isso aqui, tá? Bom, é isso aí, gente. Até a próxima. Valeu!